Hi everyone, welcome back to my channel again. Eu vi um vídeo esses dias que é dessa diva aqui, inclusive vou colocar aqui do lado, e me motivou bastante. Esse vídeo me motivou a querer abrir a câmera agora e fazer esse vídeo. E gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre as minhas experiências gravando para aqui, para o YouTube. Nesse vídeo eu vou falar um pouco dos desafios que eu tive ao criar um canal aqui no YouTube e desafios que eu tenho até hoje. E eu tenho quase certeza que você vai se identificar com alguma delas. Pra quem não sabe, eu criei essa conta desde 2022. Eu posto vídeos de vlogs, que é inclusive um conteúdo que eu particularmente gosto bastante de criar. Mas existem alguns desafios por trás e, é claro, eu vou dizer a minha experiência aqui pra vocês. Um dos meus maiores desafios gravando conteúdo aqui pra internet foi a vergonha de abrir a câmera em público e começar a gravar, principalmente quando eu tava em ambientes públicos, tipo o shopping, um parque assim aberto. E eu tinha muita insegurança, tenho ainda um pouquinho de vergonha, porque as pessoas ficam tipo olhando pra você assim, que menina estranha, não sei. E também expressar minha opinião. Se vocês forem ver uns vídeos mais antigos meus, eu praticamente não falava nada. Tinha vídeos que eu literalmente não falava nada. O meu maior motivo de criar conteúdos, vídeos pra internet é literalmente para registrar a minha juventude. Pode parecer um pouquinho estranho, até porque quando a gente grava, às vezes a gente não aproveita totalmente o momento. Isso é um fato. Mas eu tenho uma memória tipo assim, horrível. Eu posso até aproveitar bem o momento, mas um tempo depois eu vou literalmente esquecer. Então, os melhores momentos eu amo registrar e postar na internet pra eu sempre lembrar. A verdade é que no início, muita gente pode achar uma besteira, até mesmo achar que você só tá passando vergonha. Você vai ouvir isso das pessoas mais próximas de você. Eu tinha 17 anos e eu escutei muita coisa que poderia me desmotivar. Sim, eu já quis desistir várias vezes, mas focar no seu real objetivo é o que vai te ajudar. Mas o que faz eu não querer desistir? Eu tenho aqui comigo uma lista de desejos e metas que eu gostaria de atingir. Não tem uma data específica para eu conseguir alcançá-la, mas eu acredito que gravando conteúdo para a internet eu vou conseguir atingi-las, que vai me possibilitar a realizar todos esses sonhos e desejos que eu tenho e que aparentemente parece ser impossível. Vocês acreditam que o nosso temperamento e a nossa personalidade pode influenciar a gente de alguma maneira? Isso tá mais que óbvio. Uma das coisas que tá em choque comigo mesma nesse momento é literalmente o meu temperamento e a minha personalidade, porque as duas não se batem. Acho também que minha linguagem do amor tem um pouquinho a ver com isso. Então apresento a vocês o meu temperamento, eu sou colérica, e a minha personalidade é INFP. Aqui são algumas das explicações sobre o meu temperamento, aqui são algumas explicações sobre o meu... a minha personalidade. E aqui são algumas inspirações... Que inspiração, meu Deus! E aqui são algumas explicações sobre a minha personalidade. A minha principal linguagem do amor é palavras de afirmação. E ao mesmo tempo que eu gosto, eu não gosto. Eu acredito que tanto a minha linguagem do amor quanto a minha personalidade do momento não combina muito com o meu temperamento. E isso pode acabar me atrasando um pouquinho, querendo criar conteúdos aqui pra internet. Pra quem não sabe, o INFP é uma sigla daquele teste de personalidade, sabe? Do MBTI, acho que é assim que fala. Mais conhecido como mediador, caracterizado por ser introvertido, intuitivo, sentimental e perceptivo. São idealistas, criativos e empáticos. Muitas vezes sentindo-se profundamente conectados com os outros e com seus próprios valores. Valorizam fortemente os seus valores fundamentais que orientam as suas ações e decisões da vida. Possuem um mundo interior rico e uma forte capacidade de ver o mundo de perspectivas não convencionais, o que os tornam atraídos por atividades criativas. São naturalmente sensíveis aos sentimentos e ao sofrimento dos outros, atuando como confidentes e ouvintes atenciosos. Introvertido, eu acho que é a pior coisa. Desafios. Podem sentir-se sobrecarregados pela dor do mundo e pelos problemas alheios. Podem evitar conflitos e ter dificuldade em lidar com críticas. Olha esse. Podem evitar conflitos e ter dificuldades em lidar com críticas. Tem uma imaginação vívida e um talento para se expressar através de metáforas e arte. Sobre o temperamento colérico. Descreve uma pessoa com um temperamento forte, caracterizado por ser determinada, assertiva, líder
e orientada para a ação, mas também podem ter traços de impaciência e irritabilidade. Ou seja, esse tipo de temperamento está frequentemente associado à extroversão, objetividade e uma forte necessidade de alcançar resultados. Tendem a se irritar facilmente e pode ter dificuldade em aceitar opiniões alheias. Então, sobre o comportamento, normalmente são pessoas ativas que gostam de desafios e de liderar. Sobre as palavras de afirmação, expressar orgulho, agradecer por algo, oferecer apoio em momentos difíceis e reconhecer qualidades e conquistas. A comunicação honesta, seja falada ou escrita, é essencial para quem tem as palavras de afirmações, faça com que ela se sinta amada. E pra mim, isso é um problema. Pelo fato de eu produzir conteúdos na internet. Talvez isso vai dificultar um pouco o meu processo, mas eu acredito que com o tempo eu vou aprender bem direitinho a lidar com isso. Eu não tenho ainda todos os meus resultados, mas eu acredito que mostrar o processo também pode inspirar as pessoas, porque não é só sobre chegar lá, é sobre você ter coragem de começar e continuar. Eu sei que é muito mais fácil a gente se inspirar em pessoas que já têm um resultado incrível, que já chegaram lá, mas eu quero ser diferente. Eu quero mostrar o processo, mesmo sem ter conquistado tudo que eu gostaria de conquistar ainda. Porque eu acredito que também é motivador você ver alguém tentando, alguém que está querendo tentar, alguém que está aprendendo e recomeçando, vendo o processo. Então, eu acho que se eu conseguir inspirar alguém, mesmo ainda não atingir os meus objetivos, já vai valer a pena. Não, eu não estou interrompendo o vídeo. Por algum motivo, eu não consegui terminar de gravar. Então, eu tô aqui para dar continuação. No momento, eu tô aqui no meu pequeno estúdio, onde eu costumo ter minhas ideias e editar meus vídeos. Também tô tomando meu cafezinho. E no momento, eu tô assistindo o vídeo do MrBeast, que ele completou 10 anos, né, da cápsula do tempo dele. E teve uma parte que eu me identifiquei tanto, mas tanto, que eu gostaria de citar aqui. Mas ainda voltando sobre as coisas que eu falei anteriormente, sobre os desafios, as minhas dificuldades de ter começado no YouTube, eu falei um pouquinho sobre a minha personalidade. Eu acredito que influencia muito. Meu temperamento também, minha linguagem do amor, o fato das pessoas ao meu redor terem falado coisas que talvez na cabeça delas iriam me ajudar, mas na verdade fizeram com que eu quisesse desistir. Também falei um pouco sobre a vergonha, sabe, de gravar em público. E acredito que isso é normal pra todo YouTube, pelo menos. Todas as pessoas que gravam em público, quando você começa a levar algo a sério, por algum motivo aquilo parece ser muito vergonhoso. E eu já gravava vídeos, não necessariamente pra YouTube, mas por diversão mesmo. Acredito que desde 2014, ali, quando minha mãe tinha comprado um celular pequenininho, assim, da Samsung, um vermelho, e também ela tinha um tablet, então eu gravava alguns vídeos. Lembra daquela época que tinha 100 camadas de tal coisa, 100 camadas de batom, 100 camadas de cola? Eu gravava, mas só pra me divertir. Então eu encarava assim. A partir do momento que eu comecei a enxergar as plataformas, tanto o YouTube quanto o Instagram, o TikTok, como uma forma de trabalho, eu comecei a ter vergonha de gravar. É incrível. Em público, no caso. Que eu gostaria de dizer pra vocês que isso é normal. Normal. Eu tô falando isso, mas eu ainda tenho vergonha. Pode parecer um pouco paradoxo, um pouco sem nexo, um pouco sem sentido, mas eu ainda tenho muita vergonha de gravar em público. Porém, quando você tem um objetivo, quando você tem algo pra alcançar, parece que nada tira da sua cabeça, por mais que tenha muitas dificuldades. A verdade é que todo o processo, todo o início é difícil. E eu estou tentando colocar na minha cabeça a dor, as tentativas, né, os erros fazem parte do processo. Então, é normal sentir vergonha, é normal sentir medo, também é normal querer desistir. Mas o mais importante é não desistir. E olhando pra esse carinha aqui, que eu tô assistindo o vídeo agora, pra mim serve como uma inspiração. Por mais que eu fale, né, que seja mais fácil a gente se inspirar, que isso é uma verdade, é mais fácil a gente se inspirar numa pessoa que já tá no topo, né? Porque eu, particularmente, conheci o MrBeast, sei lá, acho que em 2021. Então, ele já tava conhecido. E se a gente também se inspirasse em nós mesmos? Ou seja, você focar no seu real objetivo, colocar na sua cabeça que isso vai acontecer, vai fazer com que você queira tentar e tentar. E só desse tentar, mesmo que no início não tá dando certo, eu acredito que é o que vale. Então eu vou deixar aqui meu incentivo. Se inspire em pessoas que pensam igual a você, que tenham os mesmos objetivos. Tente ao máximo
se aproximar de pessoas que pensem assim, para que você possa chegar lá. Então, pensando assim, andando com pessoas que pensam assim, vai fazer com que você consiga, você vai conseguir. E lembre que o processo vai ser difícil. Tudo isso que eu tô falando aqui não é só pra você, serve pra mim também. Eu sempre tenho que me lembrar dessas coisas. É uma necessidade, sabe? No vídeo que eu postei sobre o documentário do Kinan Joe, eu tinha até falado sobre a questão da peraí, calma. Vulnerabilidade. Falei sobre a vulnerabilidade. E algo importante, não é com todo mundo e a gente precisa ser vulnerável. Podemos escolher sim as pessoas na qual a gente pode expressar nossos sentimentos, aqueles mais profundos, sabe? Não é pra qualquer pessoa que temos que falar. Não podemos esperar que todo mundo entenda, nem obrigar ninguém, né? YouTube, eu falava de youtubers que se davam bem, eu falava de ideias, era coisa que me consumia quando eu era novo. E aí, quando eu estava na cidade, eu tive muitas dificuldades, porque eu pensava, tá bom, ninguém liga pro YouTube, eu não vou falar mais disso. E aí eu parei de falar do YouTube. E chegou ao ponto em que uma vez, um dos meus professores perguntou se eu estava mudo, porque, tipo, eu falava tão pouco. E eu tive dificuldades muito fortes para me conectar com as pessoas, porque tudo que eu queria era falar de... Tudo que eu queria fazer era melhorar vídeos, estudar vídeos, trabalhar em vídeos e divertir as pessoas. Então, sobre isso que eu gostaria de falar. Eu acho que uma das melhores coisas que pode se acontecer é a gente finalmente achar algo que a gente se identifica. E vamos ser sinceros, todos nós, chega uma hora que fica meio que obcecado por algo que a gente realmente amou encontrar. E acontece de a gente ficar falando o tempo todo sobre aquilo, o que pode tirar do sério as pessoas que estão ao nosso redor e já estão no nosso convívio. E pode chegar a acontecer a irritar certas pessoas que estão ao seu redor. Isso pode acontecer porque às vezes a pessoa não liga, né, para o que você tá fazendo. Ela não tem o mesmo objetivo que você. Na verdade, ela pode achar uma besteira. Como o MrBeast falou, você pode acabar se tornando um incômodo para essas pessoas. E às vezes, muitas dessas pessoas, você não vai ter como se afastar. Pessoas da sua escola e tem pessoas que você precisa estar perto. E eu fui forçado a ficar perto de pessoas que realmente me fizeram me sentir uma aberração. Me fizeram sentir que eu não me encaixava. E eu não percebia, por ser tão novo, que eu não era uma aberração. Mas tá tudo bem ser obcecado por alguma coisa. E assim que eu terminei a escola, eu comecei a sair com outras pessoas. É sobre isso que eu falo. É andar com pessoas que pensam como você, que têm os mesmos objetivos que você, e assim você vai crescer muito. Mas a conclusão desse vídeo é que vai ser difícil. As pessoas, principalmente aquelas que são mais próximas, se elas não tiverem o mesmo objetivo que você, elas não vão te ajudar. Elas vão, na verdade, te criticar, tentar te desmotivar. Elas vão falar mesmo. Vai doer, provavelmente vai doer. Mas e aí? Me fale. Você vai querer continuar ou vai desistir? Isso cabe a cada um de nós decidir o que a gente vai fazer. E só você mesmo, só você tem a responsabilidade de acreditar em si mesmo. Ninguém mais precisa acreditar em você. Você pode fazer isso. Mesmo com medo, vergonha, mesmo com insegurança, mesmo com os amigos, familiares próximos tentarem desmotivar, o caminho vai ser difícil. Mas você pode continuar mesmo assim. O MrBeast, por exemplo, ele poderia parar no meio do caminho ou logo no início, mas eu gosto de pensar assim, tanto ele quanto os outros artistas que eu admiro, outros youtubers, todos eles passaram por isso. Só que a diferença entre algumas pessoas e eles é que eles não desistiram. Agora vem cá, vamos fazer uma promessa. Pra você que tem um objetivo, tem um sonho na qual parece ser impossível, vamos prometer que não vamos desistir, tá bom? O caminho, o processo vai ser difícil, mas não desista. Eu vou encerrar o vídeo por aqui e eu espero que vocês possam entender o recado. E antes que eu encerre o vídeo, eu gostaria de dizer que continuem sonhando alto.